Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor Walter Alves Schmitz Neto. Professor Walter, a caminhada de uma universidade passa por uma série de parcerias, de circunstâncias e de esforços inimagináveis, impensáveis, por quem não está no processo. Enquanto diretor do campus Regional Sul, o seu trabalho durante longos anos, e agora na Pró-Reitoria de Inovação. A Unitec, professor Walter, é resultado de um trabalho idealizado exatamente junto com um conjunto de outros profissionais da universidade, realmente sobre a tua tutela, a tua crença de que é a união dos cursos a partir de trabalhos integrados que se pode crescer. Como tu vês essa união dos coordenadores de cursos de forma, inclusive, interdisciplinar em alguns momentos, para que a universidade logre êxito na pesquisa, no ensino, na educação continuada e permanente? Ô Gilson, sempre que a gente passa pela condução de um processo de liderança, a gente vê em determinados momentos exemplos distintos. Nessa questão da construção de um modelo de gestão integrada por área de conhecimento, que na universidade nós conhecemos como unidade acadêmica, eu poderia dizer que a área tecnológica ela é um exemplo de realização. Inclusive, dia destes, para quem pertence à comunidade universitária da Unisul, presenciou uma reunião pública que nós fizemos discutindo a estruturação das unidades de integração acadêmica. E durante a reunião, quase no final, você fez um depoimento extremamente interessante e que na época eu não julguei oportuno intervir e comentar. E você falava dos resultados que nós atingimos nessa experiência da nossa unidade tecnológica de Tubarão. Certeza. E cabe dizer que é este exemplo que nós estamos aprimorando para esta nova fase. Exatamente aproveitando. Claro que outros exemplos se somam. Mas o exemplo da unidade tecnológica, Gilson, e a todos os coordenadores que compõem essa unidade, a Silvana, a Rossana, o Marco Mazuco na época e o Dili agora, a Ana Pignatel, o Rafael Falar, o Nelson, o Rodrigo Altoff agora, o Silas anteriormente, o Maurício Mota, professor. Então, a estes coordenadores, é este exemplo de unidade acadêmica que nós nos referimos. Márcia Giraldi. A Márcia Giraldi. São estes exemplos de unidade acadêmica que nós nos referimos. Com estas práticas que nós juntos exercitamos. E os combates que nós tivemos para melhoria, e as discussões que nós tivemos de aprimoramento, e os pontos de vista, muitas vezes, que precisavam ser ajustados para a convergência que nós tratamos, são estes exemplos que mostram a constituição de uma unidade acadêmica, porém agora estruturada. Por quê? Porque a essência do conhecimento, Gilson, ela é cada vez mais, ela ultrapassa um curso. Não há mais como imaginar, você pode pensar e se formar num curso, isso é uma área de formação. Agora, o conhecimento, ele é transversal. Ele olha para os lados, para cima e para baixo, porque essa é a formação do cidadão, essa é a formação de atuação. Eu sempre digo, professor Walter, é impossível você ler uma fotografia do cenário social a partir de uma área de conhecimento apenas. Todas estão presentes no cenário social. Exatamente. Se você observar a imagem de uma praça, as pessoas, as técnicas, enfim, não é? Isso é interdisciplinar. A interdisciplinariedade é que dá consistência para o aprendizado, porque por mais que ele se torne obsoleto amanhã, enquanto metodologia de conhecimento, o aprendizado é que faz com que você tenha a capacidade de se autoalimentar e se atualizar. Então, quer dizer, a capacidade de buscar essa atualização, que é fantástica, e me parece que isso nós damos um exemplo. Por isso que eu tenho insistido e continuo convicto, sabe, Gilson? Eu continuo, e é importante que a comunidade universitária da Unisul saiba, eu continuo convicto de que este campus universitário da cidade de Tubarão, ele tem uma vocação natural para as tecnologias da saúde. É natural. Não que as outras áreas sejam inferiores, mas que estas áreas têm uma natureza
de expansão, uma natureza de capilaridade, uma natureza de captação de oportunidades fantástica. Sr. Walter, mas parece-me que uma das ações fortes é a própria questão das necessidades primordiais da população em ter uma saúde curativa muito forte e necessária historicamente, não é? Então aí entra os custos da saúde. Mas aí, como tu falas com muita competência também, entra a questão das tecnologias da saúde, tecnologias voltadas à saúde, enfim, as tecnologias que junto com a saúde e com as demais áreas do conhecimento vão compor um cenário de pesquisa e de investigação que será útil para a nossa sociedade, com certeza. Eu até diria assim que a tecnologia ela passa a ser acessória de todas as áreas, só que é um acessório fundamental para que as outras possam se posicionar. Perfeito. E nessa questão da saúde, por que eu argumento e defendo essa tese assim com tanta veemência, Gilson? Porque eu vejo que essa associação tecnologia e saúde é o que pode nos permitir criar aqui um polo vocacionado de desenvolvimento regional, econômico regional. E esse polo de desenvolvimento econômico regional vai gerar naturalmente nesta região uma capacidade de crescimento econômico, de elevação de PIB, de geração de emprego, de geração de renda, que troca a cidade de Tubarão e a região da Murel de patamar. E eu sempre digo para o pipoqueiro, digo para o dono da quitanda e digo para o supermercado. Se eu tiver um maior número de empresas gerando renda, eu vou ter um pipoqueiro vendendo mais pipocas e, portanto, ganhando mais dinheiro. O quitandeiro aumentando mais alguns metros a sua quitanda, porque ele vai ter o maior número de clientes com capacidade de compra. E o supermercado vai ter uma maior clientela e uma maior demanda, e isso faz com que a região seja mais rica. Perfeito. A região tenha mais desenvolvimento. Porque nós temos uma região que oferece muitos serviços, mas poucos empregos, na verdade, nessa dimensão, professor Walter. E eu quero começar a te instigar, professor, para fazer uma discussão, que nós vamos começar agora nesse bloco, e vamos fechar o bloco, quem sabe, falando nessas possibilidades a partir da tua fala, nesse momento. Okay. O município de Tubarão e a Unisul são duas instituições fantásticas. Não é? Não se pode conceber a importância de Tubarão para a região sul do estado, assim como não se pode conceber a importância da Unisul para o Brasil e para a região, indiscutivelmente, que hoje nós somos a maior universidade do estado. Bom, como é que tu vês, no minuto que falta para finalizar esse bloco, uma parceria entre a Unisul e a Prefeitura Municipal no sentido de efetivamente se construir um projeto regional de desenvolvimento social e industrial, por exemplo, na tua fala? Ô Gilson, o reitor Ailton e o prefeito Manuel Bertoncini, eles têm conversado assim seguidamente. E a universidade, a prefeitura sempre teve uma boa relação e muito próxima. Mas o prefeito e o reitor têm conversado muito no sentido de que ações estruturantes nós podemos juntos desenvolver e projetar para o futuro de Tubarão e da região. E o professor Carlos Ghislandi, que contribui nessa área de planejamento da prefeitura, tem sido assim um grande baluarte no sentido de pensar Tubarão para os próximos 15, 20 anos, assim como nós pensamos a universidade, assim como nós imaginamos a estruturação da universidade. Então eu tenho a impressão que o resultado dessa parceria vai ser uma grande projeção de desenvolvimento regional, tendo Tubarão como polo. Voltamos a falar sobre isso, professor Walter? Com certeza. 3 minutos e estaremos de volta conversando com o professor Walter Alves Schmitz Neto. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, que aparece aí na sua tela, e pode também enviar e-mail para ciência.pesquisa@unisul.br e fazer perguntas ao nosso pró-reitor, professor Walter Alves Schmitz Neto. 3 minutos e já voltamos.